A crise do terceiro século e a sua relação com os cristãos. A crise do terceiro século estendeu-se entre os anos de 235 e 284 d.C., e neste período, o Império Romano foi governado por 18 imperadores legítimos, sem contar aqueles que regeram conjuntamente, e também os usurpadores. Contudo, o poder que esses homens tiveram sobre o império ou em parte dele foi de curta duração, geralmente durando apenas 2 ou 3 anos no máximo. Durante a crise do terceiro século, os romanos tiveram significativas derrotas militares, fatos que mancharam a honra e o prestígio do Império Romano, que antes parecia ser invencível. Além disso, entre os anos de 249 e 262 d.C., ocorreu uma grande epidemia, intitulada de Peste de Cipriano, que matou milhares de pessoas, inclusive imperadores. Todas estas calamidades fizeram com que os romanos buscassem desesperadamente os ritos e cerimônias pagãos, pois eles pensavam que seus deuses resolveriam tais problemas, trazendo de volta a prosperidade a Roma. Por conta disso, a perseguição aos seguidores de Yeshua foi intensificada, e o cristianismo foi acusado por muitos de ser a causa dos flagelos que assolavam o império. Os romanos tradicionais achavam a religião cristã um insulto aos seus deuses. Entretanto, seus pensamentos eram tolos e vazios, já que essas falsas divindades não passavam de meras estátuas e não detinham nenhum poder. O verdadeiro motivo do enfraquecimento do Império Romano nessa época deveu-se muito à incompetência de seus líderes, pois vários imperadores mostraram-se despreparados para governar. Outro ponto importante a ser destacado foram as inúmeras corrupções praticadas pelos romanos diante do Altíssimo ao longo dos séculos, com toda a sua idolatria e opressão aos seguidores de Yeshua, causando dessa forma a ira do Deus Todo-Poderoso. Segundo relatos da época, durante a peste de Cipriano, 5.000 pessoas morriam em Roma todos os dias. Entretanto, a origem da epidemia é desconhecida. Ela atingiu inúmeras cidades importantes e chegou a vitimar 2 imperadores, sendo eles Cláudio II e Hostiliano. Hostiliano morreu em 251 d.C., e segundo as fontes, ele foi um dos primeiros indivíduos a falecer da peste. Cláudio II, também chamado de Cláudio Gótico, faleceu da doença em 270 d.C., sendo um dos casos mais tardios relatados. A peste de Cipriano, que provavelmente tratava-se de varíola, ou sarampo, também influenciou a derrota de Valeriano, frente aos persas sassânidas, em 260 d.C., pois as tropas do imperador romano tiveram muitas baixas devido à doença. A epidemia causou muito medo, de maneira que o biógrafo do bispo Cipriano, chamado Pôncio de Cartago, descreveu o pânico e as exclusões sociais gerados por ela. Ele também disse que havia muitos cadáveres, e aqueles que permaneciam vivos pensavam que seriam os próximos, pois ninguém tinha visto algo semelhante antes. É considerado que após a peste, houve um aumento no número de romanos convertidos ao cristianismo. Segundo o autor latino Baronio, foi durante essa época que se originou o costume cristão de trajar preto, para indicar luto, algo que já havia sido feito pelo imperador Adriano, depois da morte de sua madrasta, a esposa de Trajano.